Olá, amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Como sempre, nosso amigo Euri ali, fixo aí no domingo, né? Acabou ficando... Euri, já deu um ano que você voltou aqui para a rádio? Já? Rapidinho, né? Então, vamos lá. Pessoal, hoje eu vou concluir a sequência dos 2 programas anteriores, onde eu falei muito da cúpula de energia do cordão de prata, sensações decorrentes. No programa anterior, no penúltimo, eu falei de lucidez extrafísica. No último, eu falei da cúpula e da lucidez e sensações dentro da cúpula. Hoje, eu vou completar esse tema, essa parte mais técnica necessária para quem estuda as saídas do corpo de forma séria e quer aprofundar o tema. A gente vai ver uma terceira parte. Vou concluir hoje, se tudo der certinho. Antes de eu pegar a sequência, 2 coisas. Eu retornarei às palestras presenciais lá no IPPB, na rua Gomes Nogueira 168, no bairro do Ipiranga. Palestras que eu faço todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, exceção de uma sexta ou outra, por um compromisso de viagem para outro lugar, para fazer curso e palestra ou congresso em outro lugar. Normalmente, às sextas-feiras, palestras com entrada franca, sempre. Eu faço essas palestras desde o Rio de Janeiro, desde o meio da década de 1980, no Rio de Janeiro, fazia no bairro da Tijuca, na Praça Sans Pena, depois passei a fazer na Avenida Ataúfo de Paiva, no Leblon, e sempre às sextas-feiras à noite. Quando eu vim para São Paulo, na virada de 1989 para 1990, passei a fazer as palestras no Espaço Reviver, na Vila Mariana, na rua Carlos Petit, ali a rua da Caixa d'Água da Vila Mariana, e depois, em 1997, nós nos mudamos para o Ipiranga, na rua Gomes Nogueira 168, onde estamos até hoje, e ali eu faço as palestras abertas e gratuitas às sextas-feiras, esses anos todos. Tivemos que parar por causa da pandemia, como vocês sabem, e agora, depois de 2 anos, tudo voltando ao normal, vamos retornar às palestras de sexta-feira a partir do dia 6 de maio, a primeira sexta do mês de maio. Eu já divulguei na internet, lá no Instagram e nos lugares onde eu tenho acesso, justamente dessa abertura da palestra, do retorno, e não tem inscrição, não tem nada, é gratuito, apenas o receio de que depois de tanto tempo vá tanta gente que não caiba, lá cabe 200 pessoas, e então um aviso para chegar mais cedo, começa às 20 horas, mas é capaz de lotar bastante, o pessoal está com saudade das palestras, e aí às sextas-feiras de forma normal, e a partir de julho e agosto eu vou retomar as palestras presenciais que eu sempre fiz em vários outros lugares aqui de São Paulo, e nessas palestras com arrecadação de alimentos ou ração para animais, que depois serão distribuídos para famílias carentes e também para abrigos de animais. Então, notícia muito legal, estou contente de estar voltando à atividade presencial. O grupo de estudos do IPPB, que é fechado, são 100 pessoas, também retornando agora na semana que vem, às quartas-feiras. Tem o outro grupo de terça-feira ali no Brooklyn, e os cursos aos sábados. Então é uma correria muito grande. Às quintas-feiras eu faço as palestras em outros lugares. Então agora, aumentando essa atividade presencial, eu vou diminuir drasticamente as lives que eu passei a fazer nesses 2 anos de pandemia, que era a chance que eu tinha de continuar ventilando informações espiritualistas, e eu fiz muitas lives, alguns de vocês acompanham, e agora vou concentrar essas lives do mês de maio e até junho. A partir de julho elas vão rarear por causa das atividades presenciais, já não vou ter tanto tempo de fazê-las, tá bom? Então um aviso que a gente está retomando as atividades presenciais. Bom, antes de eu entrar na sequência do tema da semana passada, eu estava sentado ali no saguão da rádio, no sofá, esperando dar o horário do programa. Então eu trago sempre algum caderno, alguma coisa para eu anotar algumas coisas de última hora, e aí começo a escrever, vou anotando várias coisas. Em determinado instante eu fechei os olhos
e fiz um trabalhinho de energia comigo mesmo, para me preparar para vir fazer um programa com qualidade, com responsabilidade. Eu sei da importância de estar com o microfone aqui da rádio à minha disposição, sei da responsabilidade de estar ventilando temas espirituais aqui pela rádio e chegando a milhares de pessoas por várias formas. Então eu trato isso com muito respeito, trato isso como uma responsabilidade, uma missão praticamente, embora eu não seja missionário de nada, mas como comunicador, eu sei que o que a gente fala afeta as pessoas, influencia, por isso muito cuidado na passagem da informação, para que ela seja limpa, clara, desmistificada, para passar clareza, conteúdos positivos e voltados para o despertar da consciência e sempre voltados para coisas positivas. Às vezes, eu recebo e-mails no site do IPPB e gente assim, olha, fulano de tal falou tal coisa, o que você acha? Fulana de tal disse tal coisa, o que você acha? Eu não acho nada, eu acho que cada um é responsável pelo que pensa, sente, faz e fala, né? A opinião que eu tenho não é sobre pessoas, eu tenho o meu próprio trabalho. Se eu prestar atenção no que outros estão fazendo, eu não vou prestar atenção na qualidade do que eu estou fazendo. Eu presto atenção em geral para pegar informações que somem com as informações que eu passo dentro de um conjunto. Mas eu não estou de olho porque alguém deu um conceito esse ou aquele sobre alguma coisa espiritual. As pessoas, cada uma tem sua opinião. Então, vocês podem filtrar da seguinte maneira, pessoal. A minha opinião está dentro do contexto do que eu passo. Pelo que eu estou passando, você já sabe a minha opinião sobre um monte de coisa. Não precisa ficar comparando com o que outras pessoas disseram. Cada um tem sua linha, sua maneira de ver as coisas. A minha é essa, que está exposta aqui de forma espiritualista, aberta, universalista, somando todas as informações de forma equilibrada com as saídas do corpo, os chakras, as questões da imortalidade da consciência e tantos outros temas correlacionados. Então não vou ficar respondendo sobre o trabalho de outros ou o que outros acham. Eu sei o que eu acho, que está exposto aqui nas coisas que eu estou passando. O meu negócio é conteúdo de informação, não é conteúdo pessoal do trabalho de ninguém. Eu acho que cada um deve prestar atenção naquilo que veio fazer, o que sabe fazer e fazer direitinho o que veio fazer. Eu tenho consciência que eu estou fazendo bem direito o que eu vim fazer. Perfeito não, porque perfeito só Deus. Mas eu tenho noção da responsabilidade e da consciência das coisas que a gente precisa passar. Então, sempre, como eu já falei para vocês, filtrem tudo com bom senso, com equilíbrio, não aceite nada que passe fora do escopo da razão e do bom senso e do discernimento das coisas. Isso para tudo que vocês lerem, tudo que vocês verem, tudo que vocês ouvirem, em qualquer que seja a forma de passagem de informação. Filtra, observa se aquilo é positivo, observa a intenção da pessoa que está passando aquilo, aproveite o que for positivo e o que não for, que você achar que não está batendo, simplesmente recuse, não aceite e mantenha sua liberdade de expressão, mantenha seu jeito de ser, sua maneira de seguir e filtre tudo, incluindo tudo que eu estou falando agora. Para vocês, filtrem também, nada é perfeito, nada é 100% por aqui, eu não sou, e ainda mais eu, que não sou mestre de nada, não represento doutrina nenhuma, não sou missionário, não vou ser arrebatado para a 8ª dimensão, sei lá do que, eu estou aqui no meio de 8 bilhões de pessoas que são espíritos encarnados na Terra, sujeito a uma série de coisas, eu posso andar ali embaixo e dar uma topada, independente dos meus chakras estarem acesos. Isso é um mundo físico, eu vou ter fome, sede, frio, vou ter dúvidas, dificuldades como todo mundo, mas não na área espiritual. Na área espiritual, estou bem colocado para fazer direitinho o tema das saídas do corpo, dos chakras. Isso aí, graças a Deus, deu para aprofundar bastante. Mas isso eu digo como compartilhador de informação, não como mestre de nada, e vocês devem filtrar tudo que eu estou falando aqui, usem discernimento e só aceito o que lhes parecer correto e de acordo com a evolução, com o que é do bem, com o que é da luz, e ainda mais tendo um microfone aqui da rádio à minha disposição. Eu tenho certeza que Deus me deu possibilidade de estar aqui para vibrar coisas positivas, para clarear um pouco a informação, para que outros estudantes espirituais possam caminhar se sentindo mais seguros,
mais esclarecidos. Agora, cada um caminhando do seu jeito, e jamais eu vou induzir a pessoa a seguir o meu jeito ou o jeito de qualquer um. Eu sempre vou falar para vocês, sigam o seu próprio jeito, somem tudo e levem da sua maneira e descubram uma forma de ser equilibrado e feliz do seu jeito, na linha que você quiser ou em nenhuma linha que você também não quiser acompanhar. Mas dê um jeito de equilibrar, ainda mais se é um estudante de alguma área espiritual. É tarefa sua, como é minha, melhorar nossa própria consciência, e o lance é aquele de sempre, que os iniciados desde a antiguidade falavam para os discípulos: vencer a si mesmo. E todos nós estamos dentro dessa senda, precisando muito de clarinadas conscienciais dentro da gente, em primeiro lugar, para daí transbordar e passar algo sadio para os outros que também estão estudando, como compartilhamento e somatório de experiências. Bom, estava ali sentado, pulsando um pouquinho de luz nos meus chakras, me preparando aqui para o programa, quando aparece na minha frente, eu de olhos fechados, em frente ao meu chakra frontal, no campo psíquico da clarividência, uma entidade, uma mulher. Ela trabalha na linha da Mãe Divina, baseada no hinduísmo, né? A Mãe Divina subdividida em vários aspectos: Sarasvati, esposa de Brahma; Lakshmi, esposa de Vishnu; e Parvati, esposa de Shiva, desdobrando então vários aspectos da esposa do Shiva, como Durga, Kali, Jagadamba, Tripura Sundari, e tantos aspectos desdobrados da Mãe Divina. Esta mulher hindu, linda, cabelo preto grande, assim, bem bonita, morena, vestida à moda hindu, não de roupa branca não, como uma mulher com roupa hindu, uma saia, uma camisa muito bonita. Ela, né, uns 30 anos mais ou menos, morena, mas quando eu falo bonita é no conjunto. Eu não estou falando bonita no sentido material, como eu, como homem, olhando uma mulher. Não, eu estou falando de uma presença extrafísica que toma a forma do sagrado feminino, baseado na Parvati, a esposa, a Mãe Divina, esposa de Shiva, dentro do contexto hindu, e ela opera nessa vibe, nessa vibração. E ela então começou a emanar uma energia e projetou dentro do meu chakra frontal a imagem de um botão de rosa amarela, e esse botão começou a abrir. O botão estava na vertical dentro do meu frontal e começou a abrir, que era um tipo de senha que ela usa, né, para falar: olha, eu estou aqui pela Mãe Divina para florescer o seu chakra, que é a figura da rosa para nós aqui, equivale ao lótus lá da Índia, a imagem próxima de algo que é um botão de flor que vai se abrir, né? E aquilo me deixou num estado mental ligado a ela, e ela então me pediu que eu falasse uma coisa aqui para vocês como um alerta. Isso foi ela que me pediu, não está dentro do tema que eu vou falar para vocês, que é a sequência da semana passada, que já eu vou entrar nela. É uma parte bem técnica, como vocês sabem, mas esse recado dela é bem espiritual, espero que seja útil para vocês. Para botar no contexto o que ela falou, e talvez alguns de vocês já tenham visto eu falar isso em alguma live, dessas tantas que eu faço por aí, sobre um tipo de assédio extrafísico por parte de obsessores ou assediadores extrafísicos em cima de suas vítimas, que é projetar uma massa de energia escura ou uma nuvem de energia escura sobre a cabeça ou o rosto da pessoa, notadamente para tapar o chakra frontal e coronário, os dois chakras de cima. Uma massa de energia às vezes vem como piche escuro, encapando o rosto da pessoa. Isto vem acompanhado de indução de ondas de medo a nível psíquico à distância e uma sensação de claustrofobia energética. A pessoa se sente comprimida e aí ela entra em desespero. É uma modalidade de ataque que pode ocorrer durante as saídas do corpo. Em alguns casos, eu pude observar isso como médium de desobsessão durante anos nas saídas do corpo também. E pode acontecer quando uma pessoa está deitada e a aura do campo energético começa a soltar, e aí vem aquela placa de energia escura e gruda no rosto dela, e aí causa ondas de medo. Isso faz disparar adrenalina, que acelera o metabolismo, e a pessoa surta, ou começa a gritar no quarto, ou fica apavorada. Acende a luz, tenta sair daquilo e fica aquele clima pesado. Então, esta é uma modalidade de ataque extrafísico que outros médiuns poderão confirmar para vocês e
que também aparece num ou outro relato na literatura de projeção astral, dentre os seus vários autores. Então, eu já tinha comentado isso em programas há anos antes, mas com certeza nas lives em que eu falei de desobsessão e assédios extrafísicos, eu mencionei esse tipo de mecanismo. Então, qual é a defesa que a pessoa pode fazer? Primeiro, não esperar o ataque acontecer. O que ela precisa fazer? Encher seu ambiente onde ela vai dormir de luz, fazer uma prece ou um mantra se ela quiser, ou exteriorizar a energia, emanar energia, envolver o ambiente em luz suave, né? E várias técnicas que a pessoa gostar e que ela se sinta bem. Ninguém é igual ao outro. O que faz bem para o outro não consegue fazer direito. Tem 1000 maneiras de trabalhar a energia. Não fiquem presos vocês à maneira X ou Y que outro autor prendeu você ou outra autora aprendeu. Não, desenvolva seu jeito de ser. Pode até ser o jeito que o autor ou autora, seja quem for, ensinou para você, mas coloca a sua pegada, seu jeito. Não fica preso ao jeito de cada um desenvolve sua maneira, mas faça alguma coisa para deitar num ambiente que esteja tranquilo, suave, para que não chegue essas vibrações. Caso essas vibrações cheguem, porque às vezes elas vêm indiretamente por um familiar que não está legal com você, ou alguém que trabalha com você, e de repente chega de forma indireta, né, por tabela para você, você sentiu aquela energia chegar, uma das técnicas que eu uso, pulsar a luz na testa poderosamente ou tornar minha mente um sol. Mas isso, na hora que aquela coisa escura vem, você às vezes reage, você não consegue nem pensar nisso. Então, uma técnica antiga era fazer um mantra que mentalmente a pessoa colocasse na testa e pulsasse com a luz para que funcionasse como um bisturi que rasgasse aquela massa de energia escura e concentrar sem medo para quebrar esse padrão pesado que está vindo muitas vezes à distância e projetado por inteligências nefastas, que manipulam energia muito bem, só que para o mal, e que estão sediadas em ambientes bem pesados. Às vezes também esse tipo de ataque ocorre porque a pessoa, no caso um médium, um curador, um sensitivo, curadora, está ajudando alguém que está padecendo de um processo de assédio. Então, na hora que a pessoa vai interagir a favor da vítima de um assédio, os assediadores vêm em cima dela. Isso aí, todos vocês sabem. Então, a pessoa tem que estar preparada. Muitas vezes, um médium, uma curadora, um curador, segura muita bucha das pessoas que eles estão ajudando, e a humanidade não sabe disso. Sabe aquela coisa que você manda energia, daqui a pouco vem um assediador tomar satisfação porque que você está ajudando aquela pessoa. E aí, o que você faz? Ajuda o assediador também, desobsidia com ele também. Então estejam sempre preparados, isso não é brincadeira. Alguém que vai ajudar alguém tem que estar preparado, tem que estar bem calçado com discernimento, apoio espiritual dos mentores, tem que estar firme na senda, não pode ter medo, tem que estudar para clarear a mente, para estar sempre assertivo e positivo, para não cair nessas ondas pesadas. Então, esse tipo de assédio eu vi muitas vezes fora do corpo e vi também com vítimas aqui, mas na maioria das vezes na hora que a pessoa está deitada para dormir, pegando ela neste momento e não na vigília, que também pode acontecer, mas é mais raro. Normalmente é quando a pessoa está deitada ou quando ela está fora do corpo, ou quando é um médium de desobsessão ou de descarrego da Umbanda também, de repente vai para o trabalho de descarrego ele ali, ou o espírita no trabalho de desobsessão e que sofre esses ataques se deslocando lá para o ambiente da reunião. As entidades obsessoras querem travar a pessoa antes que ela chegue na reunião. Mas aí acredito que um médium bom esteja bem preparado para isso, e que no dia daquela reunião já levanta preparado e fica o dia em alerta para que à noite, quando role a sessão, ele esteja bem preparado para qualquer negócio. Vou repetir, isso não é brincadeira mística, isso é coisa muito séria. Seja a saída do corpo, seja a mediunidade, tudo isso é muito sério. Tem que ter muita responsabilidade e consciência para trabalhar com tudo isso. Então, voltando aqui ao recado dela, porque eu estou explanando sobre essa modalidade de assédio, porque foi nesse sentido que ela pediu para que eu alertasse. Quando eu digo alertar, ela não chegou e falou: Wagner, faz isso e isso. Não. Em silêncio, mentalmente, o bloco mental dela entrou em mim pelo frontal e eu sabia exatamente tudo que ela queria, sem ela ter dito uma palavra, telepaticamente falando. Se é que eu posso usar a expressão palavra para algo telepático. Às vezes entra em bloco de um conjunto de ideias inserido de uma forma mental que entra e você capta aquilo num jorro só, num segundo, e você sabe exatamente o que é preciso. Então,
A esposa de Shiva se chama Parvati. Então, o mantra dela, Om Namah Parvatiye, ou pode ser Om Parvatiye Namaha, Om Namah Parvatiye ou Om Parvatiye Namaha. Essa mentora que estava em frente, ela utiliza esse mantra. Vi várias vezes ela fazer isso em trabalhos de desobsessão, né? E aí, se uma pessoa está com essa capa de energia escura chegando, concentra uma força mental na testa e projeta para fora, pulsando luz, o mantra Om Namah Parvatiye. Não mexe a boca, é com o chakra frontal. Isso rasga a capa de energia escura. Eu estou ensinando isso para vocês, que era uma técnica secreta, yogi, muito clássica, de pessoas que trabalhavam com yoga, mas dentro da vibe da Shakti, da Mãe Divina, né? E aí estou passando um mantra que é genérico, mas ele é específico também para esse tipo de assédio. E ela ali na minha frente estava chancelando, e com a imagem de uma flor se abrindo dentro do meu frontal. E aí ela pediu para falar o seguinte, pessoal, tá? Curadores e curadoras que operam com as mãos, trabalham energeticamente com as mãos, e aí, é claro, existem muitos métodos de passagem de energia com as mãos. Você tem o reiki, a cura prânica, o passe espírita, o passe de umbanda, o jorei na igreja messiânica, a imposição de mãos na carismática católica. Você tem várias formas de passar energia. Tinham as formas antigas do Oriente, entre os yogis, de passar diretamente pelos chakras, e alguns ocultistas também faziam isso, e a técnica da insuflação, da pranificação das coisas através do sopro. São muitas formas de passar energia, até mesmo por um olhar, por um aperto de mão, por um abraço, ou por uma exteriorização diretamente por todos os chakras do seu corpo ao mesmo tempo. Então, principalmente os que trabalham com as mãos, ela me explicou rapidamente ali naquele bloco de ideias que o tipo de ataque esse, de projetar uma massa escura sobre o rosto, ou uma massa de piche energético, ou uma nuvem escura, a nova modalidade, se é que é nova, porque provavelmente isso é muito antigo, mas deve estar acontecendo com mais frequência no momento atual da humanidade, é a projeção dessas energias escuras envolvendo as mãos dos curadores. Prestem atenção nisso, vocês que trabalham com cura em qualquer que seja o seu método. Entidades nefastas, ocultas, invisíveis, projetando blocos de energia escura em volta de suas mãos para travar a passagem da energia de cura a favor de alguém, seja presencial, seja à distância. Acredito que em função da gente estar saindo de 2 anos aí dessa época de pandemia, que não é só uma doença, mas toda a repercussão emocional que causou na humanidade inteira, e as repercussões de hoje de sequelas para alguns a nível físico, né? E sequelas emocionais, surtos emocionais causados por esse tempo aí de pandemia que afetou a economia, saúde, o relacionamento entre as pessoas, como vocês sabem. E agora, emergindo dessa crise sanitária do Covid, a gente entra numa crise grande da politicagem internacional, com a guerra Rússia e Ucrânia no momento, também causando muito medo em todo mundo, de uma nova conflagração mundial, explosão de bomba atômica. Tudo isso causa medo, e coletivamente milhões de pessoas emanando esse medo criam massas de formas de pensamento muito densas. Isso favorece o assédio espiritual de entidades pesadas que usam como munição psíquica as próprias formas mentais de medo da humanidade, pressionando, e aí aumenta os ataques e facilita para eles a introdução dessas energias escuras. Isso é causa e efeito da própria humanidade. Se a humanidade não vibrasse essa escuridão, não teria esse tipo de assédio. Aliás, se a humanidade melhorasse, não existiria assédio de tipo algum, porque não haveria sintonia e o umbral desapareceria por repercussão, porque ninguém alimentaria mais as energias escuras desses ambientes extrafísicos. Então, o aviso dela, vocês curadores de qualquer área, prestem atenção, suas mãos não podem estar revestidas de escuridão, e você bloqueado, não consegue sentir a energia pulsando, tá? Pulse luz pelo chakra da mão e dos dedos, enche, torna cada mão um sol envolvendo a mão inteira, e vibra, tá? Vibra, e se quiser, use esse mantra, Om Namah Parvatiye, sabe? Nas mãos, como se as mãos falassem, para romper, né? Rasgar
esse manto de trevas que estão jogando em cima de vocês. Foi o recado dela e eu estou aqui cumprindo o que ela me pediu. Um ser que eu adoro, uma entidade linda, não é uma deusa, uma divindade, uma pessoa extrafísica maravilhosa que eu tenho a honra de ver de vez em quando. Tá aí o recado. Euri, já está na hora do intervalo? Você adiantou o relógio, fala para mim, confessa. Eu não falei quase nada, cara. Então vamos para o intervalo e aí na volta eu pego do ponto onde eu parei no programa anterior. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. E agora eu vou dar sequência aos 2 programas anteriores onde eu falei sobre lucidez extrafísica e falei sobre a cúpula de ação do cordão de prata. Eu teria começado o programa hoje com essa sequência, mas aí eu preferi dar vazão para o recado que essa mentora espiritual linda que há muito tempo me ajuda, passou, e vocês observem se o recado foi pertinente e útil para vocês que trabalham com cura e que trabalham com as mãos. É muito importante alertar, não deixar a bola cair, ainda mais em dias tão pesados. Reforce um pouco o trabalho espiritual de vocês. Não confia, nem mentores, nada. Confie em você próprio. Você é uma centelha vital, uma partícula do todo individualizada aqui, vivendo na Terra mais uma vida. Você precisa confiar nessa chama divina que você é. Todos são. Alguns estão conscientes disso ou não. Ao ter essa confiança, isso transborda e irradia, e como semelhante atrai semelhante, mentores extrafísicos que também são seres que transbordam, se unem a você invisivelmente num trabalho em equipe. Vocês aqui, eles lá, formando grupos de trabalho em nome do alto, sempre acima de todo mundo. Não estou falando de deuses, divindade, estou falando de pessoas extrafísicas que têm suas vibrações ancoradas em determinadas egrégoras. Outro dia, num dos programas, falei da egrégora do Ganesha. Estou falando agora da egrégora da Parvati, a esposa de Shiva, dentro da cosmogonia hindu. E aí, essa entidade está ligada a isso, eu também estou de vidas passadas, e aí dá esse clima bem legal. Às vezes ela me dá uma forcinha aí, graças a Deus. Ela é amorosa, gosta muito de mim, e ela projeta a imagem de uma flor dentro do chakra, que é uma das senhas que ela usa comigo. Outra coisa, havia uma prática yogi da pessoa visualizar uma flor de lótus se abrindo. Vou considerar aqui uma rosa, no contexto nosso aqui brasileiro, se abrindo dentro de uma acha de fogo, uma flor que se abre, e o fogo não queima a flor, é uma imagem, uma visualização, uma acha de fogo e dentro dela uma flor que se abre continuamente, desabrocha continuamente, para dar ideia do fogo da vida, da Kundalini, e dentro a flor abrindo o chakra. É uma das imagens clássicas aí de coisas da Mãe Divina. Tem coisa que não dá para falar aqui pela rádio em aberto, precisaria ser uma aula presencial, como aquelas que eu faço com os grupos de estudos que trabalham comigo há muitos anos, são grupos fechados. Tem coisa que a gente pode passar e outras não por esoterismo. É que exigiria um outro contexto, imagens, uma turma fixa estudando toda semana, porque se a gente joga em aberto algo, há uma flutuação muito grande, porque são pessoas de vários níveis que estão ouvindo, muitos são estudantes espirituais, outros são pessoas que apenas gostam do tema e escutam porque se sentem bem, e outros são curiosos, que às vezes estão ligando no programa pela primeira vez. Então, para passar determinadas coisas em aberto é mais complicado, e virtualmente também online é complicado, tem coisa que tem que ser presencial, com a tua energia ali junto. Mas vamos lá em frente. Cadê? Deixa eu pegar a anotação aqui, só um instantinho, pessoal. Bom, eu estava falando semana passada das saídas do corpo dentro do campo energético adjacente à faixa de atividade do cordão de prata. Lembram? E que a pessoa está fora do corpo, mas não está fora do raio de ação do cordão de prata. Então pode acontecer muitas vezes uma projeção em rolamento. Em lugar da pessoa se sentir flutuando para cima, ela se sente rolando para o lado esquerdo ou direito, como se ela rolasse literalmente, o corpo astral rolasse para fora do corpo que está paralisado naquele momento, na catalepsia projetiva, e a pessoa rola para o lado. Se vocês tentarem alguma vez
estando paralisados. Flutuar para cima e não conseguir, tenta afundar, sair por baixo. Se não consegue, role para a lateral. Mas não pense assim, eu acho que eu vou rolar. Este pensamento já estimula o metabolismo do corpo e prende você. Quando você pensar num rolamento, tem que ser ato contínuo, girar, percebendo claramente essa soltura, desde que você esteja na catalepsia projetiva. Porque se você não tiver, vai rolar o corpo humano, né? Porque você não estava paralisado. Estou colocando na condição que você identifica a paralisia e você aproveita esse sintoma projetivo para sair girando para o lado ou para o outro. Detalhe, a pessoa não esbarra em nada, ela atravessa tudo, na maioria das vezes ela rola e se vira no ar, ela está projetada 2, 3 metros dentro do campo energético do corpo, olhando o corpo embaixo. Muitas vezes ela rola e atravessa, sai no outro cômodo. É muito raro a pessoa atravessar a parede e sair no apartamento do vizinho ou na casa ao lado. Para que isto aconteça, tem que haver alguma conexão da pessoa com quem mora do lado, porque cada ambiente tem a sua energia. Muitas vezes a pessoa rola, atravessa e já sai em outro plano, tá? Porque o pensamento dela levou ela a outra condição. Agora, se a pessoa dormiu pensando no vizinho ou na vizinha, já há um link para que o corpo astral dela vá naquela direção, mas não é tão comum como se imagina. A tendência é a pessoa ir para outros ambientes onde o pensamento de forma automática e os desejos dela a nível emocional levam-na projetada. Então, projeção e enrolamento, tá? Vocês podem encontrar alguma coisa sobre isso no livro do Robert Alan Monroe, Viagens Fora do Corpo, editora Record. Lá tem as projeções e enrolamento que ele falava também. Bom, cadê? Outra coisa, a pessoa pode muitas vezes afundar, se sentir afundando para baixo, não flutuando. Afundar e se sentir embaixo da cama. Muitas vezes ela vai para baixo, depois desloca para a direita ou para a esquerda e sai debaixo da cama e emerge flutuando, e aí sim a projeção segue o trâmite normal. Por que isto acontece? Muitas vezes o campo energético, que vai numa faixa de 4 a 6 metros, quando eu digo isto, o campo do duplo etérico expandido, quando a pessoa está deitada, num estado alterado, com metabolismo baixo e as ondas cerebrais baixas, porque na vigília uma pessoa pode expandir a aura dela como um todo para vários metros, que é o conjunto dos veículos de manifestação na média da energia. Eu estou colocando deitado numa condição projetiva, o duplo etérico, a primeira camada do corpo, expandindo de 4 a 6 metros e formando um campo energético. O limite de 4 a 6 metros, a média 4 metros calculado aproximadamente. Então, muitas vezes esse campo não chega nem a dilatar 4 metros, está dilatado 2 metros, 1,5 metros, como se ele tivesse mais comprimido. Então, o que acontece? Se a pessoa sai, a tendência é empurrada pelo campo para baixo. E muitas vezes projetores e projetoras falaram comigo que se sentia empurrado para baixo por uma força invisível, como se houvesse um teto energético que pressionasse de cima para baixo, ela saía por baixo e algumas se sentiam coladas ao duplo do chão, sem atravessar o chão e presas, como se tivesse uma teia invisível prendendo ela no chão, que é a catalepsia extrafísica. Em lugar de estar para cima, a pessoa projetada para baixo e cataléptica dentro do campo, no perímetro para baixo. E aí, de repente, a pessoa se sente saindo pela lateral. Mas não estranhe, às vezes, embora seja mais raro, a pessoa é impulsionada para baixo e se sente colada no duplo etérico do chão do quarto. Não tenha medo, isto é o campo energético. Pulse luz na paratesta, no para-chakra frontal, que isso muda a condensação energética e a pessoa vai fluindo naturalmente para cima. E aí, é claro, né, devido à falta de informação, surgiram muitos mitos para essas sensações. Eu comentei semana passada que há uma tração energética do cordão de prata. Quando a pessoa está fora, o metabolismo do corpo sobe, o cordão de prata traciona, a pessoa toma uma fisgada lá atrás da nuca e é puxada e se sente caindo dentro do corpo. Vocês se lembram? O Muldon chamava de tração do cordão de prata, Valdo Vieira chamava de chamada de monitório, que é essa sensação de repuxo que vários de vocês que têm projeção sabem do que eu estou falando na prática, não é porque leram em algum lugar, é porque sentem isto também. Muitas vezes essa compressão, esse repuxe, ele é muito rápido e a pessoa não consegue controlar. Quando percebe, já está encaixada dentro do corpo. Então, muita gente chegava e
várias pessoas chegaram e falaram para mim, Wagner, por que quando eu estou a certa altura projetado, alguma coisa me agarra pelas costas e me puxa para dentro do corpo? Será uma entidade? Não, isto é atração do cordão de prata, natural no momento de recolher o corpo astral para dentro da matéria, porque os ciclos de ondas cerebrais subiram, os ciclos do sono se completaram e a pessoa é puxada automaticamente para dentro do corpo. Não era uma entidade, era o processo natural de repuxo do cordão de prata. Agora, é claro que em algum momento ou outro, relativo a um médium ou a um curador que trabalha com um grupo extrafísico, de repente, algum deles, percebendo que já está perto do momento de voltar, ele empurra a pessoa e a pessoa cai para dentro. Mas, via de regra, 90% das vezes, é o cordão de prata puxando a pessoa. A mesma coisa ocorre quando ela afunda, né? Alguém imaginando, por que uma entidade me empurrou para baixo? Por que ela me prendeu no chão? Não era uma entidade, era o campo energético em ação. É muito importante vocês estudarem, pessoal, para não cair nesses mitos, esses medos que não tem motivo de ser. Se livre desses medos, com conhecimento claro, com esclarecimento legal, sabe? Combata o seu medo, combata a ignorância, leia, mas não para ficar preso intelectualmente no que lê, nem em alguma abordagem específica. Leia para expandir a mente, para clarear o discernimento. Leia, soma tudo e não fica preso em nada, mas clareie a consciência para saber como que você está lidando com as coisas, o que você pensa que é sobrenatural. Na verdade, é natural e estava mal explicado. Você expande um pouquinho o seu conhecimento, aquilo vai se tornar natural e o medo desaparecerá naturalmente. Bom, pode acontecer também projeções com a pessoa deitada de bruços, barriga para baixo. A maioria dos livros de saídas do corpo mostra o corpo deitado em decúbito dorsal, barriga para cima e o corpo astral flutuando logo acima, né? Isso levou muita gente a imaginar que decúbito dorsal era a única posição que a pessoa conseguiria sair. Não, desde que a pessoa durma, as ondas cerebrais descem, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, o campo energético se solta, ela pode sair até mesmo sentada, desde que ela caia no sono e durma, porque ela na vigília não dá. Na vigília, onde as ondas cerebrais estão a toda, o que dá são desdobramento de camadas energéticas em estados alterados e espichamento dos chakras para fora, levando o sentido da visão longe, sendo que a pessoa não saiu, ela está aqui e está vendo a distância, que é um fenômeno de clarividência. Muita gente confunde com projeção astral. E aí, o que ocorre nesse sentido? A pessoa ali, com os chakras pulsando, ela fica num estado alterado se ela souber manipular a energia nos próprios chakras, tá? Pulsando luz ou ativando com um mantra, ou mesmo com uma prece que ela gosta, ou mesmo pela força da vontade. Vou repetir, cada um tem seu jeito, não fica ligando para o outro que fica condenando o seu jeito. Cada um tem seu jeito, e quando alguém fica prestando atenção no jeito do outro, perde o próprio jeito. E não fique se comparando com o jeito de ninguém, não. Observa, funcionou para você, trabalha nisso. Se está resolvendo para você, está ótimo. Seja um método que for ou nenhum método. Funcionou? Continua ali. Está resolvendo para você e vai ser diferente do método dos outros. Então, o pessoal achava que a saída do corpo era só de barriga para cima, que nada. Você pode estar deitado de lado, sair para frente, sair para trás, por sobre a cabeça, pelo coronário, escorregando pelos pés, e pode estar deitado de bruços e sair pelas costas para cima. O curioso na saída do corpo, em que ele está na posição de barriga para baixo, é que à medida que você vai se soltando lentamente, dá uma sensação contrária. Você está flutuando, mas dá uma sensação que você está descendo ao mesmo tempo, que é ilusória, é uma duplicação da sensibilidade psíquica naquele instante. Porque como você está dentro do campo energético, a sensibilidade fica dividida nos dois corpos, parte no corpo espiritual e parte no corpo humano. Então, na hora que o corpo astral vai fluindo para cima, dá uma sensação dupla, de que parte de você está subindo e a outra está descendo. Mas não é que você dividiu. A sensação de descer é que você está perdendo o peso do corpo porque você está flutuando. E dentro do campo energético pode dar a duplicação do sentido da visão. Você de fora, olhando o corpo deitado e pelos olhos do corpo percebendo o corpo astral projetado, que na verdade não é a visão pelos olhos, porque os olhos só vão captar a reflexão da luz. Você está com o corpo com os olhos fechados. Como é que você vai me dizer que você está vendo o corpo astral com seus olhos, se eles estão fechados? E mesmo que eles estivessem abertos, você não veria o corpo astral porque ele não rebate luz. Então o que está ocorrendo? Uma retroenergização
Tá, a pessoa está fora, a consciência está nela, mas pelo cordão de prata flui até o chakra frontal, que dá um rebordo, um rebate do campo visual para fora por clarividência. Não é o olho. E daí dá a sensação que a pessoa está com a visão duplicada, e isso levou muita gente, por falta de informação, a achar que a consciência dividia em duas. Não divide, é uma duplicação da sensibilidade. A consciência é uma só e ela está no corpo espiritual. Pessoal, a consciência nunca está no corpo humano. Porque se tivesse no corpo humano, na hora da morte, lascou. O corpo astral iria embora e a pessoa ficaria dentro do cadáver. A consciência está dentro dos veículos de manifestação mais sutis que estão encaixados no corpo humano durante o processo encarnatório. Se os veículos sutis saem, a consciência está dentro deles. Ela não está dentro do cérebro. Não é o cérebro que projetou a consciência. É a consciência que saiu do cérebro. Então a consciência está sempre no veículo sutil, nunca no mais grosso. Então não dá para dividir metade no sutil e metade no grosso. O que dá para acontecer é a energia dentro do campo energético, de 4 metros em volta, a cúpula, ela tanto está no campo do para-chakra frontal, quanto rebate no chakra frontal, dando a sensação de duplicação da visão. Isso aí poucos autores comentam, se eu não me engano, Silva Muldon, no livro já citado nos programas anteriores, Projeção do Corpo Astral, falava um pouco nisso também, mas é duplicação da sensibilidade. Isto também era muitas vezes chamado de exteriorização da motricidade ou da neuricidade astral, principalmente autores franceses dos primeiros 20 anos do século XX, falavam de uma exteriorização da sensibilidade para fora. Os autores clássicos são Albert de Rochat e Charles Lancelin e o Henri d'Irville. Da família d'Irville tinha também o Hector d'Irville, que era um craque, e o Heitor d'Irville, eram familiares que trabalhavam com a questão do magnetismo e da exteriorização da sensibilidade, onde a pessoa estava ligeiramente para fora do corpo e ela sentia para fora do corpo e dentro do corpo ao mesmo tempo, como se houvesse uma duplicação da sensibilidade. O nome mais conhecido, exteriorização da sensibilidade. Tem um livro do Albert de Rochat, pesquisador francês, que em 1901 lançou esse livro, foi traduzido aqui no Brasil pela editora Edicel. É uma editora espírita e esse livro está esgotado. E tem um livro de 1912, do Charles Lancelin, chamado Método de Desdobramento Astral, Método de Desdobramento, subtítulo, Exteriorização da Neuricidade Astral. Esse livro nunca saiu aqui em português. E o curioso, em 1987, saiu um livro do médium João Nunes Maia, mineiro, que fez um trabalho muito bom também, e hoje mora no plano espiritual, um livro chamado Iniciação, Viagem Astral, em que aparece um espírito chamado Lancelin, junto com o Miramês, passando mensagem para o João Nunes Maia sobre saídas do corpo no contexto espírita. Acontece que esse Lancelin, que aparece em 1987, como espírito passando pelo João Nunes Maia, é o mesmo Charles Lancelin de 1912, dessas pesquisas que eu estou falando aqui para vocês. Então há essa duplicação dos sentidos. É importante falar nisso, gente, porque, vamos falar bem claro, não tem muita gente falando dessas coisas e dessa forma clara, com minúcias. Nós temos muitos teóricos falando de saída do corpo, mas essas minúcias são tiradas da experiência prática. E eu cito alguns autores para correlacionar, para vocês não imaginarem que só eu que falo isso. Eu gosto de dar a bibliografia para ter visão de conjunto. Agora, eu vou parar nesse ponto. Nós ainda vamos ter, né, Uri, uma quarta parte na semana que vem, porque a primeira parte eu acabei falando daquela mentora. E o recado ainda sobrou uma parte do material. Nós vamos ainda seguir nesse tema na semana que vem. Por que a gente vai dar uma interrupção agora? Durante a pandemia, isso foi em 2020, eu escrevi um texto que falava de Jesus e o texto ficou muito inspirado. Eu estava fazendo o programa em casa e mandando as gravações para cá. Muitos apresentadores faziam isso para não se arriscar com a Covid aqui no microfone, muita gente falando perto dele. Então, eu, quando escrevi esse texto, que não tem nem a data aqui, mas foi 2020, eu gravei-o e mandei para cá, foi o finalzinho de um dos programas. Ontem eu estava olhando e as anotações, e eu sequer passei o texto a limpo, eu guardei e não passei a limpo.
Ontem eu peguei e o texto é tão lindo, eu falei, eu vou ler de novo, porque da outra vez foi à distância. Eu estava gravando em casa, agora estou aqui, está filmando, depois vai para o YouTube, e eu gostaria de reler esse texto pela mensagem que ele traz. Pedi o Eury para colocar um CD do Gandalf, o grande tecladista do rock progressivo, lá da década de 80, inicialmente, depois para o New Age, tecladista, multi-instrumentista austríaco. É o CD Color, a New Dawn, e a quinta faixa, From Distant Shores, que eu adoro, será a trilha sonora dessa leitura para a gente terminar. Vocês se recordam, alguns programas aí anteriores, passei uma mensagem linda do Krishna, do Espírito Ananda, né? Vocês devem estar lembrados, já passei vários textos do Buda, me deu até vontade de num próximo programa trazer algo do Buda. Hoje sobre Jesus. Eu não tenho campo definido, para mim é o que é da luz do amor, não interessa o nome nem a linha, eu estou livre e eu posso então admirar grandes mestres e somá-los com a minha consciência. O resultado é esse texto aqui em homenagem a Jesus que eu fiz e que quero oferecer para vocês, ouvintes do programa Viagem Espiritual, de qualquer linha ou linha nenhuma, o importante é o amor que eu senti, que eu consegui colocar nessas palavras. E aí no finalzinho já emenda com a vinheta de final, tá, Eury? Libere então o som do Gandalf, faz favor. Olhando para o zimbório celeste, eu penso no infinito da vida. Ou melhor dizendo, sinto algo em meu coração. Então, me lembro de Jesus, que falou das muitas moradas na casa do Pai Celestial. Ah, quantas noites ele passou no deserto admirando as estrelas. E com certeza vendo algo mais. Imagino o brilho de miríades de sóis refletidos no seu olhar. E também imagino outros seres de outros astros olhando para ele e dizendo: olha lá o emissário do amor divino, embevecido com a beleza da criação. Eu não sei explicar como eu sei disso, mas penso que Jesus escutava a música das esferas. E me pergunto, como ele conseguia equilibrar tal grandeza em seu coração? Porque, às vezes, só de experimentar uma pequena parcela espiritual disso, o meu coração se derrete e eu me sinto um grão de areia nas praias do infinito. Jesus compreendia o infinito imanente e eu sequer conheço a mim mesmo. Então, quando eu olho para a tapeçaria sideral, algo dentro de mim me diz que eu também sou compreendido por um amor maior do que tudo. Eu sei de outros grãos de areia que também se admiram com o infinito. E a eles eu dedico estas palavras. E também a Jesus, que refletia a luz da vida invisível em seu doce olhar. E, de formas imponderáveis e misteriosas, eu também sei de alguns seres de luz, de outros planos, que, lá de cima, me olham e dizem: olha lá, um grão de areia que admira os ensinamentos de Jesus.